A Canção dos Nibelungos. Bem-vindos ao nosso vídeo sobre A Canção dos Nibelungos, uma das mais famosas epopeias medievais. Esta obra épica, escrita em alemão antigo, conta a história de heróis e deuses, amor e traição, batalhas e aventuras. Composta por volta do século XIII, A Canção dos Nibelungos continua a fascinar leitores e estudiosos até os dias de hoje. A história da Canção dos Nibelungos é dividida em duas partes principais. A primeira conta a história de Siegfried, um valente guerreiro que mata um dragão e se apaixona pela princesa Kriemhild. Na segunda parte, Kriemhild se casa com o rei Etzel, conhecido como Átila, o Huno, e convida seus irmãos para uma grande festa em sua corte. A partir daí, a história se torna uma tragédia, com traições, vinganças e mortes. Embora a Canção dos Nibelungos seja uma obra literária, ela é baseada em lendas e mitos antigos, que remontam a tempos pré-cristãos. Os personagens são inspirados em heróis germânicos e escandinavos, como Sigurd ou Siegfried, e os deuses nórdicos Odin e Loki. A Canção dos Nibelungos é um épico alemão da Era dos Cavaleiros e é baseado na história alemã. Foi até chamada de Ilíada Alemã e a causa disso é que a música contém mitos e história. Foi descoberto por J.H. Oberyn em 1775 no Castelo Henningsen, onde encontrou algumas escrituras. As pesquisas científicas sobre este épico começaram em 1816 e até Karl Lachan fez parte disso. Ele estudou uma série de escrituras e tentou provar se eram autênticas. O texto original permaneceu inalterado desde então. O cientista diz que a ocorrência do canto pode ser dividida em 2 ou 3 partes e que 2 fontes diferentes colidiram em 1150. O autor nunca foi descoberto e acredita-se que o épico tenha sido escrito entre 1190 e 1204. É considerado parte da literatura medieval alemã. As músicas alemãs após este épico não foram salvas e não há muitos fatos sobre elas, mas são consideradas escritas sobre heróis e cavaleiros. Essa música é específica porque difere de outros épicos escritos na época, porque esse é sobre família. Os épicos alemães foram escritos principalmente entre os séculos IV e VI. Resumo do livro. Os Nibelungos são anões demoníacos e seu rei Nibelungo possui um grande tesouro. Um julgamento da Borgonha foi nomeado para os Nibelungos porque eles roubaram o tesouro. Para ser mais exato, Siegfried o roubou. Em primeiro lugar, o épico foi feito de 2 histórias desvinculadas. O primeiro foi baseado na morte de Siegfried e foi mítico. O segundo foi baseado em um evento histórico, a ruína do país da Borgonha em 437. A pequena introdução nos leva ao enredo. Uma citação nos diz que estaremos lendo sobre heróis, discussões, felicidade, tristeza e prisioneiros. O herói Siegfried, que parecia invencível, veio ao Worms para o castelo de Gunther. Ele trouxe o tesouro que roubou dos Nibelungos e seu desejo era propor a Kriemhild. Ele decidiu seguir seu caminho ajudando Gunther a vencer Brunhild. Ela era incrivelmente linda e poderosa. Ela costumava matar o homem que perdeu em uma briga com ela. Siegfried decidiu ajudar Gunther com uma capa de invisibilidade. Ele ganhou dessa forma e decidiu deixar Siegfried se casar com Kriemhild. O problema foi que Brunhild descobriu a fraude e decidiu se vingar. Ela disse a Hagen para matar Siegfried e ela decidiu se matar depois disso. Kriemhild decidiu se vingar da morte de Siegfried, então ela se casou com Etzel, o rei saxão, e o convenceu a pedir aos Nibelungos que lhe entregassem o tesouro. Eles disseram que não e todos morreram ao lado de Kriemhild em uma briga. A história é escrita como uma introdução a um final trágico. Kriemhild sonhou um sonho que lhe dizia o futuro. Ela sonhou que seus parentes mataram seu marido e que ela tentou se vingar. A segunda parte do épico é sobre o fracasso da Borgonha por causa da vingança de Kriemhild. É diferente da primeira parte porque contém muitos eventos históricos. Na história principal, o autor colocou muitos elementos fantásticos e de contos de fadas. Na segunda parte vemos uma grande influência dos romances de cavaleiros e tudo isso dá a impressão de que o autor era um homem culto.
É difícil diferenciar os elementos cristãos dos pagãos. As características cristãs são baseadas principalmente nos personagens e são superficiais. Este épico teve uma grande influência na Europa. Richard Wagner até fez uma adaptação musical da obra intitulada O Anel dos Nibelungos. Análise de personagens. Personagens: Kriemhild, Brunhild, Siegfried, Gunther, Hagen. Gunther e Kriemhild são irmãos. Kriemhild e Siegfried são cônjuges iguais a Brunhild e Gunther. Siegfried e Gunther são amigos e modelos no mundo dos cavaleiros. Ambos querem conquistar as mulheres com quem se importam e sua característica mútua é a coragem. Suas virtudes estão acima de todas as outras para que possam ser considerados meio-deuses. Brunhild é uma mulher adorável e muitos homens lutam por ela. Sua força é enorme e apenas forças sobrenaturais poderiam vencê-la. Kriemhild é um personagem que muda com o enredo. Ela é muito importante para a trama. Hagen é o assassino de Siegfried. Seu caráter representa lealdade e fidelidade. Em resumo, A Canção dos Nibelungos é uma obra essencial para quem se interessa pela literatura medieval e pela mitologia nórdica. Suas histórias fascinantes, personagens memoráveis e temas universais ainda ressoam em nossa cultura e em nossa imaginação. Por isso, se você ainda não leu A Canção dos Nibelungos, recomendamos que o faça. E se já leu, vale a pena revisitar essa epopeia incrível. Afinal, como disse o poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe, quem não conhece A Canção dos Nibelungos, não conhece a poesia épica. Então, não perca mais tempo e embarque nessa jornada épica e fascinante. Boa leitura!